Olá! Hoje o foco na estreia dos nossos times brasileiros no novo Mundial de Clubes. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Vamos mergulhar nesses primeiros jogos. Opa, pois é, foi uma rodada bem diversa, né? Teve jogo mais travado taticamente, vitória suada, vitória mais tranquila, cada um com uma história diferente para contar logo de cara. Exato, é aquela coisa, né? Expectativa versus o que acontece em campo. A ideia aqui é, dissecar mesmo o desempenho de cada um, ver o que isso sinaliza. Vamos começar pelo Palmeiras. Pegou o Porto, um jogo que parecia xadrez. Sim, total, um 0-0 lá no MetLife Stadium, bem refletiu muito o equilíbrio, a cautela dos dois lados. O Palmeiras até tentou mais no começo, sabe? Teve mais a bola, o Estevão, o Rodrigo Mora buscando o jogo. Mas não conseguiu furar o bloqueio. A defesa do Porto estava muito bem postada, um bloco baixo, bem compacto, dificultou muito as infiltrações. O Palmeiras teve volume, mas, assim, faltou transformar isso em chance clara de gol. Entendi. Então não foi falta de tentar, foi dificuldade contra uma defesa bem armada mesmo. E isso custou a liderança ali no grupo A, né? Pois é, perdeu a chance de largar na frente, agora precisa ajustar essa pontaria. Beleza. Mudando para o Botafogo. Aí a história foi diferente. Vitória, mas teve um sufoco ali, né? Teve. Vitória de 2-1 contra o Seattle Sounders. O primeiro tempo foi ótimo, dominante mesmo, fez 2 gols, parecia que ia ser tranquilo. Uhum. Mas aí no segundo tempo a pegada foi outra. O Seattle veio pra cima com tudo, pressão alta, e essa pressão acabou expondo algumas dificuldades na defesa do Botafogo, principalmente na transição ali pelo meio. Isso preocupa, né? Pensando em adversários talvez mais fortes, tipo o PSG, que está no mesmo grupo. Com certeza. Levanta essa questão, sim. A capacidade de segurar essa pressão contra times de mais peso. Ganhar foi fundamental, claro, 3 pontos na conta, mas fica esse alerta ligado para a sequência. Faz sentido. É um aprendizado importante para esse tipo de torneio. Quem parece ter tido um início mais, digamos, controlado foi o Flamengo. Assim, vitória por 2-0 contra o Esperance, lá na Filadélfia, foi uma atuação bem sólida, sabe? Organizada. Muita gente falou em eficiência mesmo, sobre o comando do Felipe Luiz. Arrascaeta e Luiz Araújo fizeram os gols. O que chamou mais atenção ali, além dos gols, claro. Acho que foi a segurança defensiva. O Flamengo não tomou gol, pareceu muito tranquilo lá atrás, controlando bem as ações do time tunisiano. Essa organização defensiva é um ponto forte para torneio curto, né? Sem dúvida. E ainda teve aquele detalhe curioso, né? Liderança do grupo D, empatado em pontos e saldo com o Chelsea, mas na frente pelo fair play, menos cartões. Exato. Disciplina contando ponto, literalmente. Mostra que o time entrou focado, sério, desde o começo. Um bom cartão de visitas. Com certeza. Para fechar a nossa análise dos brasileiros, falta o Fluminense. Empate com o Borussia Dortmund 0-0 lá em Lisboa. Isso, foi um jogo de muita entrega do Fluminense. Deu pra ver a garra. O time conseguiu controlar parte do jogo, teve posse de bola, criou chances até. O Hércules apareceu bem, o Everaldo também. Mas o gol não saiu. Pois é, aí que tá. O problema foi de novo a finalização. Faltou aquela pontaria final pra colocar a bola na rede. Chances existiram. E parece que o goleiro do Dortmund ajudou bastante nisso, né? Nossa, demais. O Kobel foi um dos nomes do jogo, fez defesas muito importantes ali para os alemães. Para o Fluminense, fica aquela sensação meio agridoce, sabe? Poderia ter vencido o potencial Cali, mas precisa resolver essa questão da pontaria urgentemente. Olhando o quadro geral, então, a gente vê um padrão curioso. Palmeiras e Fluminense jogando bem, com volume, mas pecando na hora H, na finalização. Exatamente isso. E do outro lado, o Flamengo foi mais letal, mais eficiente, e o Botafogo, mesmo passando aperto, conseguiu os 3 pontos. Cada um enfrentou um tipo de desafio diferente, né? Defesa fechada, pressão forte, a necessidade de ser certeiro. Mostra bem a variedade de tática que esse Mundial exige. Com certeza, defesas fechadas para uns, pressão intensa para os outros. E esses primeiros jogos são cruciais para fazer os ajustes. A margem de erro é mínima num torneio assim. Totalmente. E fica a reflexão, né? Além do placar, qual o estilo de jogo que a gente viu nessa estreia? Esse controle com dificuldade para finalizar, eficiência mais direta, ou essa capacidade de vencer mesmo sofrendo pressão? Qual deles parece mais, digamos, adaptado para a montanha russa que é um mundial de clubes, com toda essa diversidade tática e pressão emocional? Ótima pergunta para a gente continuar pensando sobre o torneio. Bom, com isso, fechamos essa nossa primeira análise das estreias brasileiras.